Bom, boa noite a todos que estão aqui, que vão ver essa gravação depois. Eu quero começar essa aula lembrando um pouquinho, como sempre, o mapa, né, o todo do que a gente vem estudando aqui. Eu vou até abrir os mapas mentais anteriores. Então, essa daqui é a quinta aula, né? A gente vai falar sobre regulação emocional. Então, inicialmente, a gente trouxe uma meditação sobre conceitos de educação parental, né? Então, o que é educação, o que é parentalidade, né? E a gente chegou à conclusão de que pais e filhos são seres humanos, né? E a gente foi meditando, né? O que é um ser humano e como que a gente pode educar ele, para que ele chegue à sua finalidade, à sua perfeição, né? E a gente usou como base a definição de que o ser humano é corpo, alma e espírito. Tem outras definições, né, de animal racional, de que o ser humano é um composto de entendimento e vontade. Mais para frente a gente vai entendendo melhor essas definições. Mas a princípio vamos usar essa de corpo, alma e espírito, tá bom? E a gente foi adentrando mais a dimensão do corpo. Então, a gente viu cada um dos sentidos externos, os sentidos internos, o apetite sensitivo, né, que é onde estão o concupiscível e o irascível, né, e as emoções, elas estão aí, nessa movimentação do apetite sensitivo. E a gente parou por aí. Então, a gente ainda está nessa dimensão do corpo, mas para vocês entenderem no mapa onde que a gente está. Então, eu vou começar a colocar aqui no nosso mapa mental de hoje um pouquinho. Depois, a minha intenção é juntar esses mapas num mapa maior, e aí quem quiser pode ver os mapas divididos, né, pelos temas, ou pode ver o mapa maior, né, o tanto que a gente já tem aprendido, né, onde que tá alguma coisa que a gente está estudando hoje nesse todo, é bem interessante. Então, as emoções, elas estão inseridas dentro da dimensão do corpo. Só lembrando também que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito. Então, lembrando de novo, por que eu friso que o ser humano é uma unidade? Porque o corpo do ser humano vai ter muitas características que outros animais também têm, mas não é idêntico, porque os outros animais não vão ter essas dimensões superiores da alma e do espírito, tá bom? Que a gente vai conhecer melhor mais para frente. Então, a gente está aqui dentro da dimensão do corpo, dos apetites. A gente chegou a ver na aula passada, né, alguns princípios sobre educação das emoções, e hoje eu quero trazer mais um pouquinho sobre esse tema a partir da terapia comportamental dialética, que é a DBT. Ela é um aprimoramento da terapia cognitivo-comportamental, que é um pouco mais conhecida, né? Então talvez vocês já tenham ouvido falar por aí, e é uma das abordagens baseadas em evidências mais efetivas que existem hoje, né? Para vocês terem uma noção, a mulher que começou a organizar todos os estudos e práticas da DBT se chama Marsha Linehan. E ela construiu tudo isso para lidar com os piores casos de desregulação emocional, né? De transtorno de personalidade borderline, que é um dos mais graves que tem, né? Tentativa de suicídio e tudo mais. Então, a DBT, ela foi desenvolvida para isso. Então, se para os piores casos ela é efetiva, imagina para os casos mais a menos, de dia a dia, né, da média da população. Também vai ser efetivo, né? Então, eu vou me basear nisso hoje para trazer essas informações, esses conteúdos, né, ficha também de regulação emocional, tá bom? Então, hoje a gente vai conhecer uma primeira parte, né, dessa estrutura que a gente vai usar para aplicar estratégias de regulação emocional e, aos poucos, gradualmente, a gente ir ordenando as nossas emoções. Né? O que significa essa ordenação? Vamos colocar cada emoção no seu lugar, né, para que a gente consiga seguir e conhecer as partes mais elevadas do ser humano também. Lembrando que tudo isso está ordenado para que o ser humano seja feliz, para que ele chegue à sua perfeição, que é a contemplação da verdade. Então, todo esse trabalho de educação tem essa finalidade. A partir dessa finalidade, a gente vai ordenar os meios para chegar nesse objetivo, tá bom? Então, vamos começar definindo o que é regulação emocional.
Muito interessante a gente trabalhar com as definições, o que são as coisas, para a gente saber o que eu estou falando. Não sei se já aconteceu com vocês estarem numa conversa, parece que as duas pessoas estão falando do mesmo termo, mas cada uma está entendendo de uma maneira. E aí parece que a conversa trava, parece que um está discordando do outro, mas no fundo é porque a definição que cada um está usando é um pouco diferente. Por isso que é interessante a gente começar por aí. Então, a regulação emocional, ela é uma capacidade, é uma potência das pessoas de controlar as emoções. No momento em que essas emoções vão surgindo, tá bom? Capacidade de controlar as emoções no momento em que surgem. E também de controlar como você está experimentando e como que você expressa essa emoção para os outros, para a realidade. Capaz de controlar as emoções no momento em que surgem, bem como sua experiência e expressão. É isso que eu estou considerando aqui regulação emocional. E essa regulação emocional, ela pode acontecer espontaneamente, automaticamente, né? Pode acontecer automaticamente ou de forma consciente. Então, assim, eu percebo, tô controlando, tô percebendo tudo, né? Que nem quando a gente tá aprendendo a dirigir. No começo, a gente tem que prestar atenção, né? Não, coloquei o cinto, virei o espelhinho, a marcha, tudo. Depois que a gente aprende bem, vai no automático, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai falar dessa capacidade, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente vai focar na parte da consciência. E como que a gente vai controlar a emoção? A gente vai ver passo a passo com diferentes emoções. Mais para frente, a gente vai aprendendo habilidades que, de tanto que a gente vai praticar, vai fazer com que essa regulação emocional seja uma capacidade automática, tá bom? E isso é muito interessante. A gente pode chegar num nível de controlar as emoções de uma forma automática, tá bom? Então, vamos lá. Já que a gente vai começar por essa parte consciente, vou abrir aqui mais um ponto. Acho que eu vou partir para baixo mesmo. Então, para a gente tomar consciência das emoções, que é esse ponto que a gente vai falar aqui, primeiro, a gente tem que ter uma noção do que são as emoções, né? Qual a importância delas. Quando a gente não sabe muito bem a função do medo, por exemplo, do medo em geral, fica difícil da gente entender, por exemplo, como lidar com a ansiedade no dia a dia. A ansiedade é um medo leve, é uma definição também. Ou com a crise de um filho que fica muito bravo quando a gente diz não para ele. Se a gente não entende o que é e por que, para que serve, qual a importância das emoções, fica difícil de lidar com isso também, tá bom? Nesse sentido, que a gente vai conhecer as emoções, por mais que a gente pareça óbvio, todo mundo sabe o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva. Parece meio óbvio, mas é muito difícil a gente encontrar alguém por aí que tenha essa capacidade de regulação emocional no modo automático. Se vocês conhecerem, me passem o nome, tudo, que eu quero ver como que foi a vida dela, o que ela fez, que a gente vai usar como caso de estudo. Tanto que essas estratégias foram surgindo para realmente ver um passo a passo para ensinar as pessoas, porque hoje é um dos maiores problemas que tem quando a pessoa busca um psicólogo. Geralmente é alguma coisa vinculada a como lidar com emoções. E as emoções, elas estão dentro de um sistema, não é só a tristeza, a raiva, não é só isso. Envolve pensamento, envolve ação, envolve situação, como que ela interpreta aquilo, tá bom? É todo um sistema que a gente vai vendo aos poucos. Então, vamos começar aqui. Um primeiro ponto é a gente entender, então, a função das emoções. Então, os seres humanos e outros animais também, isso é algo que a gente tem de semelhante com eles, né? Não igual, mas semelhante, são as emoções. E elas têm a função, seja para nós, seja para outros animais, de motivar comportamentos, de motivar ações, respostas nossas. Eu até cheguei a fazer alguns posts sobre isso essas últimas semanas, falando sobre isso, a relação entre emoções
e comportamentos, né? Também tem a relação entre emoções e pensamentos. E como que um tá vinculado ao outro, como que a gente consegue regular uma emoção a partir de um comportamento, regular uma emoção a partir de um pensamento, tá bom? Até trazendo a estrutura da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Até o cognitivo-comportamental já traz muito isso. Cognitivo vem de pensamento, comportamental de pensamento. Então, qual que é a ideia-chave dessa terapia, né? A noção teórica dela e que está baseada na realidade? É de que, diante de uma situação, de uma mesma situação, as pessoas, elas podem ter diferentes interpretações, diferentes pensamentos. E a partir desses pensamentos, elas vão ter uma emoção ou uma ação correspondente. Então, por exemplo, é uma situação hipotética, a pessoa tá caminhando, né, tá atravessando algum lugar, e ela encontra uma pedra, um bloqueio muito grande, caiu uma árvore. Se a pessoa interpretar, nossa, que difícil isso, vai ser um transtorno na minha vida, já estava atrasado, como que eu vou atravessar? Provavelmente ela vai sentir inicialmente uma tristeza, depois isso pode virar uma raiva, e talvez seja muito difícil, realmente leve mais tempo, né, para a pessoa conseguir sair dali, encontrar uma solução. Se uma outra pessoa está numa situação muito parecida, pensa, nossa, um bloqueio, eu posso encarar isso daí como um desafio. O que eu vou fazer aqui? Eu quero me desafiar, quero ser melhor do que eu era ontem. Como que eu posso atravessar isso aqui? Como que eu posso tirar essa pedra, essa árvore daqui? Vou chamar alguém, vou pedir ajuda, vou procurar uns instrumentos no meu carro para tentar mover, vou ligar para um 90, um 93, enfim. Ela provavelmente vai, por causa do pensamento dela, ela vai ter uma outra emoção vinculada, talvez de euforia, talvez uma ira, mas não uma ira motivada pela tristeza, mas uma ira de enfrentar desafios, né? Não sei se vocês já passaram por isso ou já viram, geralmente atletas, né? Tem esse tipo de coisa de se desafiar, de ser melhor, de bater o recorde que teve, né? É algo do irascível, né? Do apetite irascível que a gente estava falando. Enfim, então, dependendo de como a gente interpreta, a gente vai ter uma emoção. Então, tem esse vínculo. E um comportamento também vai vir daí, né? Bom, nesse sentido, as emoções, elas têm uma importância. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente não está falando de tirar uma emoção. Ai, a raiva é ruim, nunca mais quero sentir ela. A tristeza é ruim, nunca mais quero sentir. É má. Enfim, se a gente já pensa assim sobre a emoção, a gente vai querer tirar, vai ser difícil de lidar. Mas isso porque a gente não está enxergando a função dela, a necessidade dela. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente está falando de reordenar, colocar no lugar e não tirar. Então, se você tem uma dificuldade com a tristeza, eu não estou falando que você nunca mais vai se sentir triste, mas que a gente vai colocar essa tristeza em ordem, vai ver se bate com a realidade, né? Alguma coisa assim. Ou com a raiva, com até uma euforia, se é uma pessoa muito agitada, enfim. Ansiedade, que tem a ver com medo, né? Tem várias dificuldades de regulação emocional. Então, vamos reordenar. Isso é uma coisa que eu também quero destacar aqui. Não quer dizer se livrar de alguma emoção, mas de reordenar. Maravilha. Então, um primeiro ponto, né? Qual que é a função da emoção? Ela motiva comportamentos, motiva ações, prepara a gente para agir de alguma maneira. Então, esse é um primeiro ponto. As emoções motivam ações, nos preparam. Podem perceber, eu até citei um exemplo na última aula, né? Quando a gente acorda de mau humor, como é difícil a gente pensar, a gente tomar boas decisões. Mas se a gente tá num dia bom, né? Nossa, tá tudo dando certo, não precisei colocar soneca no despertador, né? Tá tudo caminhando como você esperava, você tá de bom humor. Nossa, para você conseguir agir melhor, dar um sorriso para o outro, falar bom dia, se importar com o outro, parece que tudo flui melhor. A emoção, ela tende a facilitar alguns tipos de ação, né? Então, ela prepara. Cada emoção vai ter uma preparação própria. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas, no geral, elas preparam diferentes tipos de ação. Tá bom?
As emoções, nesse sentido, elas fazem com que a gente economize tempo, né? Então a gente não precisa ficar raciocinando muito. A emoção já motiva a gente a ir direto para uma ação. Então, no medo, por exemplo, um exemplo clássico. Se você está numa floresta ou até na sua casa, enfim, está passeando e aparece uma cobra. Até você pensar, será que é venenoso ou não? Deixa eu pesquisar no Google, o que que meu amigo faria? Será que eu mato essa cobra por causa disso e daquilo? Não, na verdade, não, você provavelmente não vai pensar, porque o medo vai te motivar a fugir. Essa é a ação própria do medo. Foge, porque isso é perigoso. Esse é o pensamento vinculado ao medo. Isso é uma ameaça, foge, porque isso é perigoso. Então você não vai ficar pensando muito. Então ela está ajudando você a agir melhor. Isso de uma maneira ordenada. Aqui foi uma cobra, realmente é um perigo, não sei o quê, então está ordenado. A ansiedade, por exemplo, ela está vinculada ao medo, só que geralmente a pessoa ela está considerando que o perigo é muito maior do que ele é. Aqui é só um exemplo, né? E por isso que não está ordenado, está desproporcional. Existem ansiedades que têm uma base, sim, que é proporcional, mas no geral, transtornos de ansiedade tão irreais aí, tão inadequados, né? Desadaptados. Então, esse é um primeiro ponto. Elas motivam a ação, fazem com que a gente economize tempo, ajuda a gente a superar obstáculos, seja na nossa mente, seja no ambiente, né? Como eu dei de exemplo lá tem uma árvore, uma pedra no caminho, né? Ajuda a ir ali, vai ajudar a gente a superar aquele obstáculo, né? Um corredor numa corrida, se ele tiver com o irascível ali bem desenvolvido, né? No sentido de estar determinado a vencer, como que vai ser a performance dele? Ele provavelmente vai correr muito bem. Agora, se ao contrário ele estiver triste, pouco confiante, vai ser mais difícil dele ter uma performance tão boa do que se ele tivesse motivado, né? Com uma emoção adequada para aquela situação, tá bom? Um segundo ponto. Deixa eu até complementar aqui, que cada emoção tem ações próprias. Um segundo ponto. As emoções, elas têm uma função de comunicar. Comunicar algo para a gente mesmo e comunicar algo para os outros. Elas estão dizendo alguma coisa. Então, além de levar a ação, as emoções têm uma função comunicativa para os outros, para mim. O que as emoções comunicam para os outros? Né? E elas não só comunicam, mas elas tendem a influenciar o comportamento dos outros. Então, as nossas expressões faciais, elas tendem a comunicar alguma coisa. É bem automático, né? Tem um autor estudioso, para quem gosta desse tema, se chama Paul Ekman. Tinha até uma série que eu lembro que eu assisti há muitos anos, chamava Lie to Me. E ela se baseava nos estudos do Paul Ekman, se eu não me engano. E ela trata desses aspectos automáticos das emoções, que são, às vezes, quase imperceptíveis, mas que eles acontecem, eles estão informando alguma coisa. Então, quem já sabe disso e está treinado para identificar, consegue saber, por exemplo, se uma pessoa está mentindo ou não, se ela está manipulando a situação, né? Porque a emoção está comunicando ali. E a expressão facial faz parte da reação emocional, tá bom? Então, a expressão facial vai comunicar alguma coisa, a linguagem do nosso corpo, né? Se eu tô muito retraído, se eu tô muito rígido, se eu tô muito expansivo, se eu tô mexendo muito minha mão, né? Meu tom de voz, o volume, se eu tô muito intensa ou menos intensa, né? Que cada ponto desse comunica para outra pessoa, para outras pessoas, né? Então, se eu tô falando tão baixo, a ponto de eu quase não ser escutado, ou se eu estou falando com uma intensidade tão alta que eu chamo muita atenção. Se eu estou conversando com alguém, mas eu esquivo muito o olhar. Se eu estou muito rígido com o corpo, demonstrando assim que eu não estou muito à vontade, né? E por aí vai. Então, com a emoção, a gente consegue comunicar muitas coisas para as pessoas e muitas vezes a gente não tem consciência disso, não percebe. O outro pode não perceber de forma consciente, mas ele está recebendo essa informação. Se ele tá conversando com você e você não olha direito para ele vai achar que não tá legal a conversa, né? Se você tá muito fechado ali, não quer se aproximar tanto,
que está desconfortável com você, né? Então, isso comunica algo para os outros, tá bom? Então, alguns pontos de atenção são as expressões faciais, linguagem corporal, mas eu comentei tom de voz, e por aí vai. E como eu comentei, as expressões, as emoções também comunicam algo para nós mesmos, né? Para mim. Deixa eu até mudar aqui para os outros e para nós mesmos. Então, elas dão informações importantes sobre uma determinada situação, como se fosse um sinal, um alarme de que alguma coisa está acontecendo. Então, por exemplo, numa situação social, se eu estou percebendo a reação de ansiedade, né, tem algo que está me transmitindo medo. Né? Se eu tô ansiosa, tô ali numa situação, tô ansiosa, tô vendo que a minha mão tá suando, né? Eu tô tremendo até um pouquinho ali, né? Aí, se a pessoa já conhece como funcionam as emoções, espera, isso aqui é ansiedade. Ansiedade é medo. Medo, eu tô interpretando que alguma coisa tá perigosa. Tô interpretando que tem uma ameaça aqui. O que será que eu tô entendendo que tá me ameaçando? O que eu acho que eu vou perder nessa situação? E a partir disso, eu posso identificar esse perigo e ver se ele bate mesmo com a realidade, ou se eu estou catastrofizando e não percebi. Aí, se eu estou catastrofizando, provavelmente a minha emoção ela está desproporcional ali com a realidade, né? Então, a emoção está comunicando alguma coisa para mim daquela situação. Então, comunicam algo da situação para mim, como um sinal alerta. E aqui tem um ponto muito interessante para a gente tomar cuidado, como eu já comentei aqui, já dei umas pinceladas com vocês. Às vezes a gente trata as emoções como se elas fossem fatos sobre a vida. Então, a emoção está muito forte, né? Então isso vai reforçar um pensamento que eu tenho de que aquilo é a verdade. Então, se eu me sinto muito inseguro, provavelmente eu não sei fazer isso, eu sou um incompetente. Se eu me sinto solitário quando eu fico sozinho, então, nossa, eu nunca mais posso ficar sozinho na minha vida. Isso deve ser uma coisa que não pode acontecer com ninguém, ficar sozinho, né? Ou se eu tô muito confiante, provavelmente eu tô certo. Dificilmente eu vou estar errado, né? Se eu tô com medo, então com certeza é um perigo muito ruim, né? Então a gente, se a gente ama, eu amo essa pessoa, então deve ser uma pessoa boa, né? Eu senti isso muito forte, então deve ser uma pessoa boa. Então, se a gente pega a emoção e considera que ela já está correspondendo a um fato, a gente pode estar causando um equívoco para nós mesmos, né? Então, tomar cuidado com a gente presumir as coisas a partir das emoções, né? E a gente às vezes até justifica, mas eu estou pensando isso, eu agi dessa maneira porque eu senti isso. Né? A gente usa da emoção para nortear como a gente vai pensar e como a gente vai agir. Quando, na verdade, a emoção, ela que está comunicando a gente alguma coisa, né? Enfim. Então, aqui eu vou até colocar um post-it como lembrete. Importante. As emoções, elas são só emoções. Parece óbvio, mas é bem isso. Ou seja, elas existem mesmo. A ira existe, a tristeza existe, o medo existe, mas eles não representam fatos sobre a vida. Não representam o fato em si. Na verdade, eles estão mais próximos do que pensamos do fato, do que pensamos do fato, do fato em si. Então, esse daqui é um lembrete para a gente carregar na memória, tá bom? Se a gente sente alguma coisa, não necessariamente aquilo tá levando a um fato sobre a realidade. A gente pode estar com um pensamento equivocado e isso levou a uma emoção distorcida, tá bom? Então, esses conhecimentos sobre a importância das emoções, aqui, ó, a função das emoções, isso daqui é o primeiro passo para a gente poder mudar as emoções. Deixa eu baixar aqui.
E nesse sentido, né, da gente falar da diferença entre a emoção e um fato, eu vou fazer um gancho aqui para a gente aproveitar e conhecer uma estrutura simples de 3 pontos importantes para a gente mudar emoções que a gente não está desejando naquele momento, que a gente já percebeu que está um pouco disfuncional e a gente gostaria de alterar, tá bom? Então, eu vou fazer um gancho porque vai caber muito bem aqui. 3 pontos importantes para mudar emoções. Opa! Emoções indesejadas. Primeiro ponto. Se chama verificação de fatos. É uma estratégia que depois, em outras aulas, a gente vai se aprofundar. Os mapas, eles vão ficando um em cima do outro. Ai, ai. Então, essa é uma estratégia da gente aprender a observar a realidade da emoção, dos pensamentos que estão envolvidos e da situação em si. E verificar se a emoção e esses pensamentos que estão na gente, se eles estão de acordo com o fato da situação em si, tá bom? Muitas vezes, né, as emoções, elas são reações de pensamentos, de interpretações que a gente tem, como eu comentei. Então, se a gente olhar com atenção para a situação e reinterpretar a maneira que a gente está vendo aquilo, né, a gente vai reinterpretar de uma forma mais adaptada à realidade, a gente provavelmente vai conseguir, né, é uma estratégia, né, para a gente conseguir regular a emoção que a gente sentiu daquele fato, tá bom? Então, essa é uma estratégia. Aprender a observar e descrever também a realidade da emoção, dos pensamentos envolvidos e da situação. E depois verificar se a emoção e os pensamentos estão de acordo com o fato. Por isso chama verificar os fatos, que às vezes o que está na nossa cabeça não é a realidade. Bom, segundo ponto, a gente então passou por alguma situação, vamos ver se o que eu estou pensando, se o que eu estou interpretando, né, corresponde à realidade, e aí a gente vai reordenar as emoções. Mas também existe uma segunda estratégia. A gente verificou. E a gente fala, não, realmente a situação é assim mesmo, o que eu estou sentindo está equivalente ao que aconteceu, ao fato. Então, o que eu vou precisar mudar é a situação em si, é esse fato, né? A gente pode buscar prevenir situações parecidas, por exemplo. A gente vai usar estratégias chamadas de solução de problemas. E até esses nomes que eu estou colocando aqui, se vocês tiverem interesse, coloca no Google, estratégia de verificação de fatos, estratégia de solução de problemas. Vocês vão encontrar, é uma nomenclatura que ajuda vocês a encontrarem mais recursos se vocês tiverem interesse. Não é uma coisa que eu criei, é uma coisa que existe dentro da psicologia, das terapias. Então, estratégias de solução de problemas. Né? Então, quando os fatos... A gente verificou os fatos, foi o primeiro passo. E aí a gente viu que os fatos realmente são obstáculos. Ou seja, a nossa interpretação está adaptada à realidade. Então, uma maneira de lidar é a gente lidar com a emoção, é a gente lidar com o fato em si. Então, uma coisa que acontece muito com pais e filhos, são situações que aparentemente são imprevistas. Nossa, furou a rotina por causa disso, por causa daquilo. Mas, às vezes, se a gente, no dia anterior, pensar um pouquinho, daria para encaixar na rotina e prevenir outros problemas. Então, já sabe que vai num evento e vai levar a criança e o evento dura muito tempo. Vai durar muito tempo, talvez a criança vai ter fome. Fome costuma ser um gatilho emocional para a criança muito intenso. Então, já leva alguma coisinha para a criança comer, para evitar um estresse depois emocional. Sono também. Vai ficar muito tempo? Será que vai bater com o horário da soneca? Não estou falando que é para evitar
eventos porque a criança tem que dormir, mas que você já vai preparada. Talvez a criança tenha sono. Eu posso levar um brinquedo que costuma acalmar ela. Se a criança ainda é novinha e, sei lá, você usa chupeta, já leva a chupeta para acalmar ela, né? Ou leva alguma coisa que vai distrair ela daquele sono, alguma coisa que vai relaxar ela, enfim, já vai preparado. Isso é um exemplo porque a gente está num grupo de parentalidade. Mas com adultos também existem outros recursos, né, de solução de problemas. Então, precisamos lidar com os eventos em si. Então, aqui são os eventos em si. Em cima, verificar se emoções e pensamentos estão de acordo com o fato. Vou destacar para ficar mais fácil da gente entender. E um terceiro ponto. Então, supondo, a gente verificou os fatos e a gente chegou à conclusão de que não está adaptado. Então, o meu pensamento realmente está desproporcional em relação ao que aconteceu, ao fato. A gente vai usar uma estratégia chamada ação oposta. O que seria isso? Cada emoção, ela tem ações que são correspondentes, como eu comentei. Então, a emoção, ela motiva a ação, né? Então, mas tem ações correspondentes a cada emoção. O medo gera a fuga, né? É a ação correspondente, evita alguma situação. A ira leva à luta, né? Tanto que a gente fica com... Podem ver quando vocês estão bravas, se vocês não querem dar um soco, um tapa em alguém. Porque o sangue, ele vai direto para os braços, ele quer lutar, né? Enquanto no medo, o sangue vai para as pernas, que é para fugir, para correr. Tá bom? Pode observar isso. É muito interessante. Então, caso a emoção não esteja baseada no fato, a gente vai aprender a assumir a ação oposta da emoção que a gente não quer. Então, se eu tô bravo, mas eu parei, verifiquei os fatos, observei que não é uma emoção adaptativa a essa situação, eu quero fazer a ação oposta dela. Vou me comportar com alegria, né, de uma forma relaxada. A ira costuma deixar a gente muito tenso, né, para lutar. Então, se eu agir com relaxamento, com serenidade, meu corpo vai observar, pera, ele está dando um sinal de relaxamento, pera, então não é raiva para sentir, deixa eu ir mudando isso. Então, a ação oposta ameniza por uma informação que o próprio corpo vai receber, né? O próprio cérebro. E aí vai enviar um sinal, então fica mais sereno, fica mais relaxado, vai liberar os hormônios vinculados a esse relaxamento, e não tô falando que vai resolver tudo, mas vai amenizar a sua emoção, tá bom? É mais uma estratégia. Então, vou descrever aqui. Quando a emoção não está proporcional ao fato, assumiremos esta estratégia. Não podemos assumir, né? Porque existem outras. Aqui é uma estratégia básica. Lembrando que cada emoção tem uma ação correspondente. Então, iremos assumir a ação oposta da emoção indesejada. E aqui entra também um ponto interessante, que às vezes a gente confunde. É muito comum quando a gente fala de ação oposta, a gente entender que a gente tem que bloquear, controlar, barrar a emoção que a gente está sentindo. Tenta barrar a raiva. Como é difícil. Parece que se você não explode para fora, você vai implodir. Não é verdade? Mas aqui a gente não está falando de você ficar segurando a emoção. É você agir de outra maneira. É muito diferente a gente segurar a ira e da gente reagir de maneira relaxada. Tá bom? Isso é um ponto importante também. Não bloquear a emoção, mas expressar outra. Não segurar a ira, mas agir de maneira relaxada. Inclusive, a maioria dos tratamentos efetivos para transtornos mentais demanda que os pacientes revertam a ação da emoção que é um problema. Então, os tratamentos que são mais efetivos hoje em dia funcionam assim, com essa ação oposta sendo praticada, tá bom? Então, mudar a emoção a partir do comportamento.
Vou até enfatizar isso também. Mudar a emoção a partir da mudança de comportamento. Aqui é uma dica prática. Ah, dá para mudar a cor. Então, vou dar até alguns exemplos aqui bem interessantes. Exemplos. Com 3 emoções. Para a tristeza. Então, se a gente fala de uma pessoa deprimida, a emoção que ela tem muito intensa é a da tristeza. E uma estratégia muito efetiva hoje em dia se chama ativação comportamental. O que ela vai fazer? A tristeza, ela tem de comportamento correspondente a evitação. Evitar alguma coisa. Ah, não vou sair com os amigos, não vou trabalhar, não vou levantar da cama. Né? Ela evita situações. Então, o que a ativação comportamental vai fazer? Evitar. Combater a evitação, que é comum na emoção da tristeza. Então, você vai agir, você vai ativar o comportamento. E a partir dessa ação oposta, a ação correspondente à emoção da tristeza, você vai melhorando a depressão, tá bom? Então, vamos escrever assim. A ação correspondente à emoção da tristeza é evitar. Levantar da cama, ir trabalhar, sair com amigos, etc. Quando? Vamos colocar assim, uma outra parte. Estratégia de ativação comportamental. Visa combater a evitação de uma depressão e se mostra efetivo. Agora, de uma outra emoção, a ansiedade. É um medo, como eu já comentei. Eu vou colocar medo. Eu vou até colocar assim, depressão. E o medo e a ansiedade. Os tratamentos hoje que são mais eficazes para lidar com a ansiedade, lidam com expor a pessoa. Porque, como eu comentei, o medo, ele leva a gente a fugir do que eu tô achando que é um perigo. Então, se eu não fugir, se eu entrar em contato, se eu me expor a isso que eu tenho medo, eu posso enfrentar a situação, pensamentos ou objetos que estão me trazendo essa ansiedade e ver se realmente o perigo é tão grande. Não é só isso, mas a essência é essa, né? Claro que vai lá, o psicólogo acompanha a pessoa para ir apontando a atenção, para dar um ambiente acolhedor e tudo mais. Não é só jogar a pessoa lá no ambiente do medo, tá bom? E aí, gradualmente, a pessoa vai percebendo, realmente, não é tudo isso que eu estava achando. Eu achava que era muito pior do que realmente é, tá bom? E aí ela vai reinterpretando a situação e essa ansiedade, que é um medo, vai amenizando também, tá bom? Então, para medo, ansiedade. A emoção do medo tende a gerar fuga do objeto temido. Assim, tratamentos baseados em exposição se mostram mais efetivos, porque pode-se perceber a desproporção entre a emoção e a realidade. Agora, uma terceira emoção, e aí eu finalizo essa estrutura dos 3 pontos. A raiva. Aqui existem várias estratégias de ação oposta que são efetivas para lidar com a raiva. Então, no fundo, a raiva, ela vem de uma tristeza. Então, aconteceu alguma situação em que você foi prejudicado. Alguma pessoa fez alguma coisa e você foi prejudicado. Você fica com raiva daquela pessoa porque ela tirou um bem que é seu, né?
E aí, então, inicialmente você sente tristeza, porque você perdeu alguma coisa, né? Você sente alguma frustração. E a partir disso, você vai sentir raiva da pessoa. Então, você vai querer punir a pessoa, castigar essa pessoa, como se fosse uma justiça por ela ter te causado um mal. Entendeu? Então, a raiva vem daí. Então, se a gente identifica essa frustração inicial, a gente pode se afastar e tentar se acalmar. A raiva é uma das emoções mais intensas e explosivas que tem. Então, se começa, assim, sai de perto da situação, porque a tendência só é um fogo, né? Vai se alastrar. Então, sai um pouquinho da situação para se acalmar. Isso é uma estratégia para você lidar com a raiva. Que a raiva, você vai querer ir lá e explodir tudo. Você vai querer ir lá e bater, brigar, gritar. Então, se você se afasta, é uma ação oposta, tá bom? Se afastar para se acalmar. Ou tentar reinterpretar. Não, pera, a pessoa não quis me fazer um mal, foi sem querer. Nossa, na verdade, que bom que eu sofri isso aqui, porque eu tava precisando mesmo, eu tava muito orgulhoso, tava muito vaidoso, não sei. Ou tentar reduzir a exigência. Não, o castigo não precisa ser assim para o meu filho, pode ser diferente, não precisa ser algo tão exagerado, né? Como a raiva, ela tende a querer fazer as coisas muito piores, um castigo muito grande para o outro, a gente amenizar, diminuir um pouco o castigo, já é uma maneira de lidar com a raiva melhor, tá bom? De regular a raiva, tá? Então, algumas estratégias. Então, qual que é a tendência, né? Tendência é lutar. Ir para cima. Ações opostas. Sair da situação para se acalmar. Compreender a outra pessoa. Porque geralmente, quando a gente tá com raiva também, a gente olha só o nosso lado, né? Então, compreender o outro também facilita isso. Então, são algumas estratégias. Além desses pontos que eu trouxe aqui, então, o que a gente fez até agora? A gente viu a importância das emoções, que elas têm funções, e a partir disso, a gente viu 3 pontos importantes para mudar algumas emoções indesejadas. Agora, eu quero trazer um outro ponto, e aí a gente já está caminhando para o final da aula de hoje, que quais fatores estão envolvidos na nossa inabilidade, né, ou dificuldade de regulação emocional. Claro que tem pessoas que têm uma regulação emocional boa, têm uma capacidade de lidar bem com as emoções, mas a maioria das pessoas não tem. Então, se você está nesse campo, vamos buscar identificar o que está dificultando você de regular melhor. E aqui eu já vou trazer uma lista com obstáculos mais comuns para vocês já irem percebendo, tá bom? Então, vamos buscar identificar fatores que dificultam a habilidade de regulação emocional. Então, primeiro ponto, fatores biológicos. Tem pessoas que têm uma sensibilidade emocional maior, né? Ou quando a emoção vem, ela vem muito intensa, né? Ou a pessoa leva muito tempo para se acalmar, para voltar à estabilidade emocional dela. Tem pessoas que naturalmente, né, já são mais agitadas, tem pessoas que naturalmente são muito tranquilas, né? Então existe uma linha de base que a gente chama que é o normal daquela pessoa para cada um. Então, o tempo que essa pessoa leva para retornar a essa linha de base, né, se ele é muito longo, já pode ser um fator biológico, né, demora muito para a pessoa voltar a isso. Né? Ou, até se a gente for parar para pensar nas crianças, né, existem fases do desenvolvimento em que os fatores biológicos, eles estão mais marcantes. Então, o conhecido Terrible 2, ele tem uma base biológica, né? E por isso que as crianças elas tendem a ter mais crises. Então, se a gente compreende esse fator biológico atrelado àquela pessoa, a gente consegue lidar melhor com isso também, prevenir melhor, né? Aquelas estratégias de solução de problemas, por exemplo, tá bom? Então, um ponto são esses fatores biológicos. Outro ponto. A gente conhece a habilidade de regulação emocional? Às vezes a pessoa não conhece, ninguém nunca ensinou para elas nunca pararam para pensar, né? Às vezes assim, não vamos culpar o mundo, né? Às vezes a pessoa não conhece, mas às vezes ela poderia ter parado para pensar ou dar uma pesquisada, hoje a gente tem o Google, mas realmente às vezes assim, nunca parou para fazer isso. Não conhece, né?
Então, esse é um ponto. Ela não regula bem as emoções porque não conhece recursos, não tem estratégias. Quem não conhece tem mais dificuldade. Ou às vezes ela até conhece, só que ela não desenvolveu isso como um hábito. Então ela até tem uma noção do que ela poderia fazer. Ela até sabe que poderia pesquisar no Google, né? E colocar ali na rotina dela, priorizar aquilo, mas não para fazer. Então tem alguma coisa que está dificultando a constância para virar um hábito. Então até conhece. Mas não. Ou ainda está no processo de transformar num hábito, porque é difícil regular a emoção. E se ela tem estratégias que não são tão efetivas, vai demorar mais tempo ainda, né? Mas não tem como hábito. Um outro ponto, baixa motivação. A pessoa não está motivada, ela até conhece as estratégias, né? Já aplicou muito na vida, mas às vezes ela está vivendo, por exemplo, algum momento de tristeza da vida dela, ela não está motivada. Então ela vê a emoção daquele dia e fala, mas eu não quero regular minha emoção, não estou motivada para isso. Vai ficar do jeito que tá. Então tá com uma baixa motivação. Um outro ponto, sobrecarga emocional. Então, às vezes, a gente está vivendo algum período da vida com muito estresse, por exemplo, né? Está sobrecarregado, tá todo dia vivendo muita raiva, ou todo dia vivendo muita tristeza, e aquilo gera uma sobrecarga. Então, mesmo que eu tenha habilidades, isso me quebra na hora de executar. Nossa, a pessoa está tão estressada que ela vai dormir, ela vai buscar relaxar, ela vai buscar outra coisa, mas ela não vai buscar regular a emoção, porque isso dá trabalho, é mais difícil. Isso tende a quebrar habilidades. E um sexto ponto são crenças que a gente tem sobre as emoções e que a gente muitas vezes não percebe. Então, crenças emocionais, vou chamar assim. E essas crenças, elas não sendo verdadeiras, elas tendem a dificultar que a gente consiga regular as emoções com efetividade. Então, por exemplo, como eu comentei no início, se eu tendo a achar que uma determinada emoção é má e nunca mais quero sentir ela, vai ser assim, eu não entendi ainda a função da emoção, vai ser muito difícil eu lidar com ela da melhor maneira, porque eu quero exterminar ela, mas ela não vai conseguir ser exterminada. O que a gente consegue é reordenar, né? Então, até se a gente for parar para pensar numa perspectiva mais elevada, o próprio Cristo sentiu as emoções. Ele sentiu tristeza, sentiu ira, sentiu alegria, só que ele sentiu de maneira ordenada. E é esse o nosso foco aqui, tá bom? Esse daqui é um ponto bem importante, então vou até destacar. As crenças, então, elas são pensamentos enraizados. Essa é a diferença de um pensamento e de uma crença. As crenças são pensamentos enraizados. E que muitas vezes a gente não se dá conta. Ele está tão lá no fundo que a gente norteia a nossa vida a partir disso, mas a gente não percebeu, não se deu conta na consciência mesmo. Se alguém perguntar, você não vai saber responder muito bem. Então, são pensamentos enraizados sobre as emoções que não correspondem à verdade sobre elas. O exemplo: considerar uma emoção má e não querer mais senti-la. Aí eu vou até colocar o lembrete que eu comentei aqui de Jesus, então, o próprio Cristo sentiu as emoções, alegria, tristeza, ira, mas de maneira ordenada. Este é o nosso objetivo com a regulação emocional. Colocar as emoções no lugar. Bom, então, até aqui era o que eu queria trazer para vocês, mas não fechem ainda nada. Eu quero dar um presente para vocês de mais uma ficha para vocês conseguirem identificar. Essa vai ser a tarefa de casa dessas próximas 2 semanas,
até a próxima aula, tá? Vocês vão ter 2 semanas para isso. E eu vou estar por aqui, né? Podem me mandar mensagem, às vezes a gente marca uma videochamada, para identificar, num primeiro momento, o que dificulta vocês. Não, antes até, primeiro, vocês têm habilidade de regulação emocional? Vocês se consideram que têm? Se considera, né, não precisa fazer essa atividade, não precisa nem dessa aula. Mas se você tem dificuldade e quer melhorar alguma coisa, vamos ver o que está travando vocês. Então, identifique esses fatores. A ficha vai direcionar para isso, tá bom? Vai trazer como lembrete. Uma vez identificados alguns fatores, vamos buscar entender como, pensar mesmo, né? Buscar estratégias de como que eu posso melhorar isso que está me bloqueando. Então, vamos pensar em soluções mesmo, né? Escreve lá, o que pode ser uma solução? Pesquisa no Google, ChatGPT, pergunta para mim, pergunta para o amigo, pergunta para o fulano que é bom em regulação emocional, para o terapeuta, enfim. Tenta resolver isso. Esse é um ponto, vamos tirar os obstáculos, né? E coloca como plano de ação. Que às vezes a gente senta, vou fazer a ficha, reserva 1 hora, põe na agenda, identifica, marca o xizinho, né, pesquisa, tudo, aí não põe na agenda, não coloca como plano de ação, aí chega o dia seguinte, é como se nada tivesse acontecido. E por isso a importância de colocar como plano de ação, tá bom? Até nas fichas, eu sempre coloco uma como se fosse uma agenda. Você pode usar aquilo? Pode, mas tem gente que usa agenda no celular, compra aquela agendinha física, pode usar o que for, mas coloca de uma forma, cola na geladeira, do lado da cabeceira da cama, para você conseguir colocar isso em prática. Senão, não sai do lugar, tá bom? É muito interessante o processo intelectual, mas se a gente não busca colocar em ação, muitas vezes não muda muito a nossa vida, tá bom? Então, até aqui, é essencialmente isso que eu quero passar para vocês. E, a partir da próxima aula, a gente vai identificar mais especificamente cada uma das emoções. Qual é a definição de alegria? Quais que são as ações que envolvem ela, né? Como que seria uma ação oposta a uma euforia, por exemplo, que é uma alegria muito intensa, a tristeza, a raiva, o nojo, enfim, o medo. Então, a gente vai ver mais especificamente isso, tá bom? E a estrutura do sistema emocional. Como eu disse, emoção não é só ela. Ela envolve emoção, a emoção envolve pensamento, né, interpretação, envolve ação, envolve o meu histórico pessoal, né? Envolve se eu conheço aquela emoção ou não, envolve um histórico prévio, assim, imediato, né? O que acabou de acontecer que levou a essa emoção, enfim. É todo um sistema para a emoção chegar naquele ponto. E a gente também vai conhecer isso, tá bom? Então, vou só tirar um pouquinho aqui do Zoom para a gente ter uma noção. Isso daqui foi um pouquinho do que a gente conheceu hoje, tá bom? Sobre regulação emocional. Importância das emoções, né? Lembrando que nem sempre a emoção corresponde à realidade. E a gente viu 3 pontos para a gente buscar mudar emoções indesejadas e alguns fatores que tendem a dificultar a gente de ter essas habilidades de regulação emocional, tá bom? Então, pessoal, essencialmente é isso. Giselda, Thaís, não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Pois é, Thaís, agora que eu vi aqui o que você falou, ansiedade é um medo. Bom, eu vou só parar a gravação aqui para não ficar estendendo.